Ridley Scott é com certeza um nome muito notável no cinema. Nascido na Inglaterra, ele começou sua carreira com uma paixão por design e direção de arte. Ele trazia essa sensibilidade visual para seus filmes, transformando-os em experiências artísticas, com estilo próprio e cenários, personagens e universos icônicos. No fim dos anos 70, na verdade em 1978, ele ganhou muita notoriedade com um filme chamado Os Duelistas, mas foi só em 79 que ele explodiu para o cinema com Alien: O Oitavo Passageiro. Aliás, Ridley Scott sempre foi um diretor muito ousado. Alien não é só um filme de ficção científica, é uma história sobre sobrevivência, suspense e os limites do desconhecido. Ele desafiou o público a lidar com temas de isolamento e medo do desconhecido de uma forma única. Inclusive essa parada de salvar o gato, que ficou famoso aí, por exemplo, com o filme do Lugar Silencioso Dia 1, já tinha sido feito pelo titio Scott lá em 79, quando a Ripley volta para a nave com uma contagem regressiva para explodir a nave só para salvar o gato. Depois disso veio Blade Runner, um marco da ficção científica. Em 82, Ridley Scott inovava mais uma vez. O filme do Caçador de Androides é considerado uma obra-prima da ficção científica e influenciou não só o cinema, mas toda uma estética de cyberpunk e de futuro distópico. Scott pegou a história do livro de Philip K. Dick, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Livro de 68, e o adaptou para os cinemas. Porém, toda a estética futurista que moldariam obras futuras, como Neuromancer, Akira, O Quinto Elemento e até Cyberpunk 2077, foram criadas no filme de Ridley Scott. O processo de criação de Blade Runner foi repleto de conflitos. Ridley Scott era conhecido por seu perfeccionismo, o que gerava tensão com a equipe e com o elenco, especialmente com Harrison Ford. Além disso, o estúdio exerceu um controle significativo na produção, interferindo na edição final do filme. Por isso existem várias versões de Blade Runner, cada uma com diferentes cortes e finais, onde a mais interessante é a do diretor. Isso meio que ajudou Ridley Scott a entender o que ele não queria mais: interferência de estúdios em seus projetos. Na época de seu lançamento, Blade Runner não foi um grande sucesso. Ele na verdade teve uma bilheteria muito abaixo do esperado e críticas muito mistas. Só que ao olhar novamente para o Blade Runner anos depois, as pessoas começaram a colocar um status cult nele, e ele se consolidou como um clássico. Talvez no momento em que ele lançou, as abordagens dele não eram tão da realidade daquele momento quanto anos depois. E ele tem uma visão única de futuro, com temas muito filosóficos e que muitas outras obras começaram a copiar dele anos depois, e que ressoaram muito mais com o público hoje em dia do que em 82, quando ele lançou. E ele ganhou até uma sequência recente com a direção de Denis Villeneuve. O filme explora temas profundos como o significado do ser humano, o valor da vida e o medo da morte. A fala final de Roy Batty é considerada um dos grandes momentos do cinema, improvisada pelo próprio Rutger Hauer e capturando a essência trágica dos replicantes. Glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Foi aí que começou um movimento do Ridley Scott, uma assinatura dele na maioria dos filmes. Algo que eu gosto muito nos filmes dele: colocar frases de efeito. Os próximos anos do diretor foram marcados por altos e baixos constantes em sua carreira. Em 85 ele lançava A Lenda, um dos primeiros filmes com Tom Cruise, e filme que envelheceu muito mal ao longo dos anos. Ele dirigiu Chuva Negra, Thelma e Louise, Tormenta, e aí chegamos em 2000. De todo o coração, não.
Máximos. Por isso, precisa ser você. Chegamos a Gladiador. Quando Ridley Scott decidiu dirigir o filme, ele se inspirou nos grandes épicos do passado, mas deu um toque moderno. Foi uma produção ambiciosa, com sets grandiosos e batalhas coreografadas com precisão. O papel de Maximus, vivido por Russell Crowe, representava a luta do homem contra a corrupção e o sistema, temas que ressoaram com o público. Na época, o filme não era apenas entretenimento, ele se conectou com o público de uma maneira emocional. A história de vingança e sacrifício de Maximus serviu como uma reflexão sobre valores como honra, lealdade e justiça, que são universais e atemporais. A representação da Roma Antiga trouxe ainda mais autenticidade, e a trilha sonora de Hans Zimmer ajudou a criar uma atmosfera épica e melancólica que ficou marcada na memória de quem assistiu. O filme contava com inúmeras frases de efeito que ressoavam com os espectadores. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Are you not entertained? Are you not entertained? We mortals are but shadows and dust. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. De todo o coração, não. Máximos. Por isso, precisa ser você. Eu vou vê-lo outra vez. Mas não agora. Russell Crowe está em seu melhor papel, entregando dor, tristeza, imponência e lealdade, tudo em um só personagem, de forma cadenciada e perfeita, o que ajudou a criar uma conexão com o personagem. Além disso, o elenco também contava com o então pouco popular Joaquin Phoenix. Outra marca de Ridley Scott sempre foi reviver grandes astros de Hollywood e também entregar para os cinemas seus novos rostos populares. Foi assim com A Lenda com Tom Cruise, Thelma e Louise com Brad Pitt, e em Gladiador ele trouxe Joaquin Phoenix a seu primeiro papel realmente popular. E de contraponto, Ridley Scott escalou o experiente ator Richard Harris interpretando Marco Aurélio. Se você não sabe quem é esse ator, talvez essa imagem refresque a sua memória. É isso mesmo, gente. Richard Harris é o ator que interpretou Albus Dumbledore nos primeiros 2 filmes da saga do Harry Potter. Após o lançamento, Gladiador se tornou mais do que um sucesso comercial. Ele moldou a cultura pop. Maximus se transformou em um ícone e sua jornada ressoou em filmes, séries e até em memes e referências. A frase passou a simbolizar a entrega do personagem e o impacto da obra. O filme influenciou uma geração de produções. Filmes e séries como Spartacus, 300 e Vikings seguiram essa linha épica. Gladiador ajudou a abrir as portas para novas produções de época e trouxe de volta o fascínio pelo cinema épico, algo que estava meio esquecido. O estilo visual e narrativo de Scott, com cenas que equilibram ação e drama, também virou referência para diretores ao redor do mundo. Então quer dizer que o Ridley Scott estourou, fez vários filmes bons depois, ficou ainda mais famoso e um sucesso absurdo. Não, na verdade. Como eu falei antes, Ridley Scott ficou famoso por seus altos e baixos. Filmes épicos e extremamente reconhecidos, seguido por filmes fracos e inexpressivos. Seu próximo filme foi mais um sucesso, Falcão Negro em Perigo. Com o fervor americano pela Guerra do Golfo e a invasão do Iraque, Ridley Scott focou na visão dos soldados em um acontecimento real. O filme é um épico de guerra com cenas incríveis e uma trama envolvente. Em seguida veio o fraquíssimo filme de Hannibal, depois Os Vigaristas, Cruzadas e Crianças Invisíveis, nenhum deles notoriamente bom. E toda essa dúvida de quando Ridley Scott faria um bom filme de novo começou a martelar na cabeça da galera. Mas uma verdade tem que ser dita sobre o Ridley Scott, ele faz muito filme. Talvez
a cada ano ele lança um filme, de 2 em 2 anos, mas ele nunca ficou um bom tempo sem fazer filme, como outros diretores fazem, Martin Scorsese, o Spielberg hoje em dia, ou até mesmo o nosso Tarantino, que demora muito tempo para lançar um outro filme. O que acaba fazendo com que a gente tenha bastante obras desse diretor, mas a qualidade às vezes cai muito. O próximo marco foi O Gangster, filme com Denzel Washington, que então já havia feito muito sucesso na década de 90 e ainda colhia seus louros de um excelente ator e um cara muito carismático. O filme conta sobre o tráfico em Nova York dos anos 70 e o impacto da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Nesse filme ele de novo colocou um ator que anos depois estouraria bastante aí para o popular, que é o Idris Elba, né? Claro que o Idris Elba estava fazendo The Wire também na mesma época e ele já estava ficando conhecido por conta da série, mas foi ali depois de O Gangster que ele começou a ser mais visto como protagonista. E a carreira do diretor continuou nesses altos e baixos, fazendo filmes grandiosos e aclamados no meio de uma porrada de porcaria sem alma. Foi quando ele decidiu fazer Prometheus e retornar ao universo aclamadíssimo de Alien. Cara, nem parecia o mesmo diretor que estava ali. Em Alien Covenant, a coisa piora ainda mais. Esse ano lançou Alien Romulus, né? E a direção do Ridley Scott é mais visível nesse filme, que foi dirigido por Fede Álvares, do que nos filmes do Alien que ele mesmo dirigiu. A gente começa a temer o que o Ridley Scott vai fazer, sabe? Tipo, putz, qual que vai ser a próxima obra desse cara? Será que ela vai ser boa? Será que ela vai ser uma porcaria? E quando ele revisitou o universo que foi criado por ele, que foi o universo do Alien, cara... Foi uma grande cagada, até porque ninguém tava se importando com o que aconteceu antes. Eu acho que a expectativa inicial foi alta, porque a gente não sabia o que o Ridley Scott ia fazer, mas a galera já começou a ficar com um pouco de medo das próximas obras dele. 2 décadas depois, a indústria cinematográfica e os fãs receberam a notícia de que Gladiador teria uma continuação. E isso nos leva a uma questão central. Será que Gladiador 2 pode agregar algo ao original? Ou é só uma tentativa de reviver a nostalgia? Assim como ele tentou com a saga do Alien. Maximus teve um fim fechado e icônico, e sua jornada parece completa. Muitos fãs e críticos temem que uma sequência possa diluir a profundidade e o impacto do primeiro filme. É uma discussão válida, pois em muitos casos, continuações acabam não correspondendo às expectativas e nem sempre honram o legado do original. Hollywood tem apostado cada vez mais em reviver franquias de sucesso. Isso acontece com frequência, de Star Wars a Matrix, passando por Indiana Jones e Exterminador do Futuro. A estratégia de explorar histórias familiares atrai um público já estabelecido, mas nem sempre entrega qualidade ou algo novo para o enredo. Em alguns casos, as continuações que se tornam meras repetições, perdendo a originalidade e até esgotando o impacto da narrativa. Após tantas bombas que Ridley Scott lançou ano após ano e do nada um filme incrível, parece que ele não se importa muito com esse esgotamento, sabe? O Ridley Scott já tá velhinho, então ele não deve mais se importar tanto com o que as pessoas estão apontando, se é bom ou se é ruim. Ele simplesmente quer fazer o que ele quer fazer e ponto final. A expectativa para Gladiador 2 é enorme, mas ele nos leva a questionar o que realmente buscamos nas sequências. Será que esperamos uma evolução do personagem e dos temas? Ou estamos apenas sendo guiados pela nostalgia? Muitas vezes o público quer relembrar a experiência do filme original, mas poucas sequências conseguem captar o mesmo sentimento sem parecer forçado. E no caso de Gladiador 2, parece forçado. Ridley Scott é um diretor visionário e existe uma esperança de que ele entregue algo à altura. Mas ao mesmo tempo, é saudável discutir como o cinema pode evoluir investindo em uma nova história, ao invés de depender do sucesso de obras do passado e se Ridley Scott não está errando novamente. Muitos críticos que já assistiram ao longa elogiaram várias coisas no filme, incluindo o elenco, que vem com nomes de peso como Pedro Pascal, Joseph Quinn e Denzel Washington. E talvez Ridley Scott possa estar escalando um novo queridinho de Hollywood, seria o Paul Mescal. Gladiador 2 representa um desafio interessante. Pode ser uma chance de expandir o universo ou um risco de repetição desnecessária. Ridley Scott já tem seu nome consolidado na história do cinema, e seu talento para contar histórias que exploram a essência humana é inegável. Independente do resultado de Gladiador 2, Scott já deixou uma marca imensa com suas obras.
O diretor já falou em entrevistas que muitas coisas que pensou para o filme de 2000 e não pôde realizar devido ao orçamento, agora serão feitas, como a Batalha dos Rinocerontes e o Coliseu cheio d'água para batalhas navais. Talvez ele esteja apenas se divertindo. Ele chegou a um nível que pode fazer a obra que bem entender, sem interferências externas, apenas porque ele quer. Essa discussão sobre sequências desnecessárias vale não só para Gladiador, mas para o cinema como um todo. Precisamos de histórias novas, que arrisquem, que surpreendam, assim como Scott fez tantas vezes e agora parece que realmente parou no tempo. Por mais que uma sequência não aguardada de um filme antigo, por exemplo, seja boa, eu, e assim como vários outros fãs de cinema, a gente espera algo novo, sabe? Ou pelo menos a gente gosta disso. Eu gosto de histórias novas, universos novos, personagens novos. Histórias que não apelem para apenas a nostalgia, mas sim para um interesse naquela trama que vai ser contada. Tá, é claro que eu tô falando tudo isso, mas mesmo assim eu tô aqui, contando os segundos para ir assistir Gladiador 2 nos cinemas. Fazer o quê? Opa! Licença. Ai, tô sentando, voltando aqui. Oi, gente. Voltei, só mais um pouquinho. Eu terminei de gravar o vídeo e aí eu fui fazer um café. E eu lembrei que eu não falei muito sobre o Ridley Scott, cara. O que esse cara representa. Então vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Essa parte aqui vai além de texto, tá? É simplesmente quase que eu explicando um pouco mais sobre o Ridley Scott e falando o que esse cara ele significa. Na verdade, falando sobre o legado que ele deixou, né? Porque se a gente parar pra pensar friamente, o Ridley Scott ele é um cara de 86 anos. E cara, todo ano esse cara lança um filme. Isso é louvável, cara, louvável mesmo. Porque a gente tem alguns diretores que, por mais geniais que esses caras sejam, cara, demora para esses caras lançarem um filme. Então, o Ridley Scott é louvável, ele tá querendo fazer novos projetos, por mais que seja reviver aqueles universos que deram certo no passado, hoje em dia, né? O Ridley Scott ele ficou muito reconhecido por explorar temas complexos e colocar visuais muito impactantes em seus filmes. E além disso, o seu legado fica mais especial quando a gente para pra pensar que ele reinventou muitos gêneros, como por exemplo Alien, o Oitavo Passageiro. Ele reinventou o terror de ficção científica, ele colocou aquele cenário industrial, aquela coisa suja, suada, que não era a beleza, a maravilha que era viajar pelo espaço, que outras obras faziam, né? Até o próprio Star Wars 2 anos antes fez, que apesar de ter uma guerra ali e tudo mais, era bonito viajar pelo espaço. Em filmes do Ridley Scott, essa parte industrial é muito forte, essa crítica industrial já em 79 já era muito forte sobre a exploração de funcionários, sobre o funcionário estar fazendo um trabalho acima do que ele precisa e está sendo explorado pelo seu, né, empregador. Ainda bem que é ficção, não é verdade? Em Blade Runner ele praticamente inventou o visual do cyberpunk na cultura pop. Tudo que a gente viu depois, como Akira, Ghost in the Shell e vários outros filmes que a gente sempre cita sobre cyberpunk, beberam muito da fonte do filme de Blade Runner do Ridley Scott para fazer aquilo. Isso sem contar conversas, os fatos filosóficos que tem ali no meio, tanto do fato de uma inteligência artificial, briga do criador e da criação, muito interessantes, onde o Ridley Scott colocou perfeitamente isso. O Ridley Scott ele também foi o responsável por retornar com épicos históricos para o cinema. A gente tinha um cinema esquecido de épicos. Com o Gladiador, a gente vê Ridley Scott trazendo aquela suntuosidade para os cinemas novamente, que depois foram replicados, assim como, por exemplo, Duna do Villeneuve hoje em dia, só existiu talvez por conta que o Ridley Scott fez história ali com o Gladiador, porque veio Vikings, porque veio outros filmes que beberam na fonte de Gladiador. E assim, meio que o Gladiador, ele tem uma porrada de errinhos, sabe? Mas isso não importa, cara. O filme em si, ele é gigantesco, ele tem tudo que um épico precisa. Ele tem frases de efeito, ele tem atuações incríveis, ele tem cenas épicas, cenas de ação maravilhosas, uma trilha sonora que
te leva junto, então isso é muito importante num filme épico, e o Ridley Scott ensinou os caras a fazer isso com o Gladiador. O impacto cultural dos filmes de Ridley Scott, eles são sempre incríveis, assim. Ele sempre tentou empurrar ao máximo a linha do que dá, do limite do que é possível visualmente e do que dá para fazer com efeitos práticos também. Ele adora explorar a relação da humanidade com a tecnologia, um assunto que é mais atual do que nunca. Meio que o Ridley Scott, sei lá, talvez ele tenha nascido na época errada, sabe? Se hoje em dia o Ridley Scott ele tivesse a idade de um Denis Villeneuve, talvez a gente tivesse muitos outros filmes incríveis do Ridley Scott sendo lançados ao longo das décadas aí. Mas parece que tudo casou, porque ele teve as melhores parcerias de trabalho, os melhores atores para trabalhar nos projetos dele, né? E isso é incrível, cara. E por mais controverso que ele possa ser em alguns momentos, porque muita gente acha errado, né, e acha que ele erra muito no sentido de fazer Alien Covenant, que é um filme terrível, e também muitas dúvidas que pairam em cima de Gladiador 2, ao mesmo tempo você vê que ele ainda tá ali tentando, que ele ainda tá ali para desafiar isso. E isso é incrível, cara. Isso tem que ser tirado do chapéu. Porque ele tá revisitando os seus próprios clássicos e tá ali externando a paixão dele por fazer filme e por contar aquela história. Olha como eu amo essa história, eu quero continuar contando histórias dela. Por mais fracas que elas sejam, algumas obras, né? De novo falando dos outros filmes do Alien dirigidos pelo Ridley Scott, cara, ele tá querendo fazer mais sobre aquilo, porque ele ama aquilo. Então assim, com certeza o Ridley Scott é uma figura essencial pro cinema. A gente vê poucos diretores assim hoje em dia, que não acabam sendo chicoteados e virando uma marionete de uma indústria que tá cada vez podando mais a arte de direção e sim mandando o cara fazer isso, fazer aquilo. O Ridley Scott não, ele quer contar uma história. Ele já é um cara de 80 e poucos anos que tem ali um conhecimento muito grande, que tem ali muita grana provavelmente no bolso para fazer os projetos dele. Tem caras parceiros que ajudam muito ele e também um foda-se completo para a indústria que vai permitir com que ele faça o que ele realmente ama. Então, para mim, além do Ridley Scott ser um exemplo para a academia de cinema, ele também é um exemplo para a vida, cara, de você tentar ser produtivo, você tentar fazer algo, não tentar trabalhar, mas ser produtivo, cara, você externar aquilo que você gosta, aquilo que você ama, e por mais que as pessoas vão botar o dedo, vão falar que não, que é ruim, você tá fazendo, sabe? Sensacional. O Ridley Scott é um vídeo só para ele, né? Eu gostei muito de fazer do Christopher Nolan esse tipo de vídeo. Então esse daqui é mais um desses.